A nossa aula, né, de PNL e neurociências, né? Eu vou deixar o Joseph descansar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu trago ele de volta para a gente poder fazer alguns comentários. E hoje nós vamos falar especificamente aí sobre submodalidades e neurociências, né, que é uma coisa importante da gente ver aí. Vamos chegar aqui. Na última aula, nós falamos sobre neuroplasticidade, né? Basicamente, a última aula, né? Eu espero que vocês podem adquirir esse curso, ele está, inclusive, tanto nos cursos novos quanto os cursos gerais da nossa promoção, da Black Friday, e vai estar constantemente lá na nossa plataforma, que é PNL e Neurociências. E hoje você está aqui nessa live especial que a gente está fazendo aqui. Então, da última vez, a gente viu, basicamente, que o poder da PNL está muito na gente conseguir um fenômeno chamado neuroplasticidade. O que é isso? É quando o cérebro ele consegue produzir um processamento completamente diferente daquele que é o esperado. Nós falamos até que a neuroplasticidade ela acontece muitas vezes, até quando algumas pessoas têm acidentes, em umas partes do cérebro teriam sido danificadas, e dali a pouco a pessoa meio que começa, em alguns casos, a desenvolver o que talvez não fosse possível, mas passa a ser, que o cérebro começa a usar outras partes para processar aquilo ali que é importante. Mas isso não serve só para acidente, né? A neuroplasticidade é um fenômeno que a gente faz o tempo todo, que é o poder de computação do cérebro que a gente tem. Então, hoje nós vamos analisar as submodalidades do cérebro multissensorial. Nós vamos trabalhar exatamente isso, as submodalidades e o cérebro multissensorial. Como o seu cérebro codifica o mundo e como você pode recodificar a sua experiência. É claro que vocês que são praticantes de PNL, estudam, gostam da programação neurolinguística, evidentemente, né, vocês sabem que as submodalidades funcionam. Mas o objetivo desse curso é justamente a gente que gosta da PNL ganhar ainda mais confiança na PNL, naquilo que a PNL consegue fazer por nós, e ao mesmo tempo ter uma oportunidade de mostrar para as pessoas que não entendem por que a PNL é espetacular e tem resultados incríveis. Agora as pessoas, todo mundo vai ter a oportunidade de entender por quê. Por que a programação neurolinguística consegue esses resultados extraordinários. Então é uma coisa interessante aí da gente refletir a respeito. Então, seguindo aqui, o código secreto da mente. E se eu te pedisse para lembrar de um momento feliz, você pensaria em imagens, ouviria sons, sentiria algo no corpo? E é exatamente isso que o cérebro faz. Ele codifica as experiências como pacotes sensoriais, né? Então, até uma explicação mais psicológica daquilo que a PNL chama do modelo de comunicação da PNL. A PNL chamou isso de submodalidades, né? Quer dizer, a forma como você vê, ouve, sente. As modalidades são visual, auditiva, sinestésica, olfativa e gustativa. Os diálogos internos também, etc. E as submodalidades são os detalhes dessas coisas, como você lida com todas essas coisas, os detalhes do que você vê, do que você ouve, do que você sente e do que você diz para si. Isso são as submodalidades. São as representações neurais multimodais. Ambas falam da mesma coisa, o código secreto da mente que determina como nós percebemos, sentimos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Então é assim que a gente funciona, né? Ou seja, a gente processa, vê, ouve, sente, conversa com a gente e a gente processa todas essas coisas. Então a PNL identificou que toda experiência interna, seja uma lembrança que você tenha, medos, desejos, etc., tem características sensoriais específicas, como eu falei, né? Que definem a sua intensidade e qualidade emocional. A gente pensa por imagem, som, diálogo interno e sensação. A gente pensa através disso. Então, se você está vendo imagens, falando consigo, sentindo coisas, conversando consigo, você está pensando. E algumas pessoas elas se especializam um pouco nessas modalidades. Então, algumas são melhores vendo imagens e pensando na forma de imagens e vão gostar muito de conversar na modalidade imagem, outras
na modalidade auditiva, sons, sonoridade, outras as sensações físicas, ou conversando consigo, os diálogos internos. Então, basicamente, você tem o visual, né, o brilho, cor, tamanho, distância, movimento, foco, contraste, são algumas das várias submodalidades, ou seja, os detalhes daquilo que você pode especificar e perceber visualmente são as submodalidades. Você tem o auditivo, volume, tom, ritmo, localização, timbre, velocidade da fala, e sinestésico, textura, temperatura, pressão, peso, intensidade e localização corporal. E a neurociência por trás das submodalidades. O que a neurociência nos ensina a respeito disso, né? Então, a neurociência descobriu que o cérebro realmente fragmenta e processa estímulos em áreas cerebrais específicas, confirmando que a PNL observou empiricamente muitas décadas atrás, na verdade, em torno de 50 anos atrás, aproximadamente. Você tem o córtex occipital, que processa informações visuais como cor, forma, movimento e profundidade espacial, o lobo temporal, responsável pelo processamento auditivo, sons, vozes, música, linguagem, e você tem o córtex somatosensorial e ínsula, que gerenciam sensações corporais, como toque, temperatura, dor e sensações viscerais. Então, na verdade, assim, aqui a gente está dando uma base neurológica. A gente sempre disse, né, que programação neurolinguística tem o neuro, e tudo é pensado na PNL, por isso ela tem muito sucesso, porque o que a gente faz agrada ao neuro. É como se você botasse uma gasolina ou um óleo de extrema qualidade no seu automóvel maravilhoso. Então, aquele óleo maravilhoso, feito quase sob medida para aquele carro fantástico, e a gasolina também de alta qualidade rodando naquele carro fantástico, vai fazer com que ele tenha um desempenho excelente. Da mesma forma, a programação neurolinguística tem esse sucesso, porque a programação neurolinguística compreende, tem essa compreensão de que será muito melhor se a gente fizer dessa maneira. Será infinitamente melhor se a gente usar algumas coisas que vão fluir melhor pelo cérebro, pelo sistema nervoso. O interessante é que isso tudo foi modelado da excelência e depois os próprios criadores da PNL começaram a explicar com base naquilo que a gente já sabia lá nos anos 70, hoje sabe-se muito mais em termos de neurologia, de funcionamento do sistema nervoso, do cérebro, etc. E cada área cerebral gera subcodificações que determinam a intensidade emocional da experiência. Ou seja, aquilo que nós chamamos de submodalidade são essas subcodificações que o cérebro processa, que determinam a intensidade emocional de uma experiência. Se você está feliz, se você está triste, a pessoa está fazendo subcodificações no cérebro. Então, a conexão neural, o que a PNL chama de mudar o brilho de uma imagem, por exemplo, a pessoa está se sentindo triste, ela imagina que a foto vai ficando brilhosa, colorida, maior, e isso impacta muitas pessoas. Experimenta, né? Pensa numa coisa qualquer. E agora eu quero que você aproxime essa coisa, aumente o brilho, as cores, o foco, faz a imagem vir para a melhor qualidade de som, pode botar o som de fundo, uma música que você gosta, a imagem colorida, brilhosa, né? Você pode até imaginar que você está numa daquelas cadeiras de massagem, sentindo, né, massagem no corpo e tal, enquanto vai processando as cores, enquanto vai processando tudo isso. Então, quando você faz essas alterações, por exemplo, mudar o brilho e outras coisas de uma imagem, é neurologicamente mudar a ativação da área visual associada àquela lembrança. Então, quando nós alteramos uma submodalidade, seja visual, auditiva ou sinestésica, nós não estamos apenas usando uma metáfora terapêutica. Essa é a questão, né? Nós estamos literalmente modificando padrões de ativação neural em tempo real. Então, na verdade, o que a neurociência vem descobrindo serve não só para a PNL, mas também para a hipnose, né? Porque, por exemplo, o pessoal da psicanálise, que o Freud abandonou a hipnose, não a hipnose, aquela coisa embrionária que ele fazia, que é um arremedo do arremedo do arremedo, que hoje a gente chama de hipnose, né? E não tem nada a ver, é uma coisa antiga, muito débil, muito empobrecido, inclusive, porque na época era o que se sabia, mas já tinha um outro grupo que estava bem mais avançado que o grupo de Charcot lá em Paris, que Charcot foi o professor do Freud, né? Então, a hipnose, os psicanalistas ficam dizendo que, por exemplo, muitas pessoas que se deixam hipnotizar são pessoas histéricas, né? Até hoje, os psiquiatras no DSM já limaram totalmente todas as influências da psicanálise, porque não tem nada de científico, nada de comprovado, tudo ultrapassado, lá do século XIX, então saiu tudo do Manual Psiquiátrico Internacional, só ficou
algumas coisas muito originárias lá que já foram também confirmadas pela ciência. Mas o resto todo da influência da psicanálise foi limado do DSM, porque era muito predominante, mas foi limado porque eles passaram a funcionar só com aquilo que funciona. Sabia que o mindfulness, né, tem muito mais evidência científica do que a psicanálise, e é citado, inclusive, no DSM como prática terapêutica em muitos transtornos mentais, a hipnose, os trabalhos que envolvem o cognitivo, o comportamental e o processamento de emoções e treinamentos que são muito similares àquilo, praticamente similares àquilo que a gente faz dentro da programação neurolinguística. Então, é bem interessante a gente pensar, o pessoal achava que isso era histeria, né? Ou seja, que quando você fazia PNL e ficava bem, era uma autossugestão só. Não tinha repercussão nenhuma, você entrava num barato mental, se você entrava em transe hipnótico também, você entrava num barato mental lá qualquer, e por isso você tinha esses resultados. Mas a neurociência mostra que não, que tanto na PNL quanto na hipnose, quando você faz essas alterações, existe um processamento neurológico diferente. Com as imagens que o cérebro consegue captar hoje, a gente consegue identificar mudanças expressivas no que a pessoa vê, no que ela ouve, no que ela sente. É espetacular. Então isso não é um barato, né? Porque os críticos que nunca estudaram PNL, nem hipnose, acham que era uma espécie de barato. Eu entrei numa onda na minha mente, que eu estou sendo hipnotizado, que as coisas estão mudando. Nada disso está acontecendo. Você está fantasiando, ou você não está fantasiando. As imagens cerebrais mostram outra coisa. Então, quando nós alteramos uma modalidade, seja visual, auditiva ou sinestésica, isso não é uma metáfora. A gente está literalmente modificando padrões de ativação neural em tempo real, e isso hoje é detectável através de exames de imagem. O cérebro como projetor de realidades. Um experimento revolucionário utilizando a ressonância magnética, né? Neurocientistas fizeram descobertas surpreendentes sobre como o cérebro processa experiências imaginadas comparadas com as reais. Ou seja, imaginando rostos, o córtex visual primário, V1, ativa-se como se estivesse realmente vendo alguém. Então, quando você faz os exercícios onde você vê coisas que a gente solicita, você está realmente ativando o córtex cerebral como se você estivesse vendo alguém. Aí, lembra, a própria coisa da PNL que foi modelada, haja como se você... Não é para você fugir da realidade, mas isso ajuda você a imaginar, e o seu cérebro ativa como se você estivesse fazendo mesmo. Então, lembrando de sons, o córtex auditivo se ativa, mesmo em completo silêncio. E, conclusão, imaginar e perceber usam o mesmo hardware cerebral. É por isso que a gente diz que quando uma pessoa imagina muito intensamente alguma coisa, isso que é imaginado acaba fazendo parte, né, da realidade da pessoa, é como se a pessoa estivesse vivendo aquilo de verdade. Então não é metáfora, tá? É neurociência. Quando mudamos uma submodalidade, mais intenso, mais brilhoso, mais baixo, mais alto, aumentando a sensação, o meu, que eu uso bastante, né? Então isso não é apenas uma técnica psicológica abstrata, é o cérebro sendo literalmente recodificado em tempo real. Isso é medido hoje pela neurociência. E eu quero, quem não estava aqui outras vezes, né, não estava, só estava eu e o Joseph, é importante a gente colocar aqui, né, que isso aqui são dados concretos. Né? A neurociência não tem nenhuma relação com a PNL, ela não foi feita para a PNL, nem ela apoia a PNL, são pesquisas, estudos independentes sobre como o cérebro funciona, sobre como sua mente funciona. É assim que a coisa funciona, tá? É dessa forma que é. Então, quando você compara isso, que é totalmente independente, com a PNL, você vê que casa, como a gente está mostrando aqui. E é por isso que ao mudar o tom de uma voz interna crítica, a pessoa que se autocritica, ela fala outras coisas mais suaves. Nós fizemos recentemente num curso o switch auditivo, né, que é quando você muda as vozes para uma voz mais agradável, que gera curiosidade, de ver você ficar, você não faz nada direito, tá tudo errado. Se você à noite falasse, isso é uma oportunidade para quê? Com uma voz legal interna. Talvez a voz de alguém que você goste, que você admira, e aí você fala isso é uma oportunidade para quê? Né? Então você está mudando o tom de voz, a forma. Puxa, eu gosto de ouvir. Como diz o Bandler, se você coloca uma voz bonita, agradável, talvez você até preste atenção e faça alguma coisa.
E às vezes é necessário fazer mesmo alguma coisa, a gente não faz. Então, o que acontece? Quando você muda um tom de voz, por exemplo, brilho, etc., a emoção muda instantaneamente, porque a via neural auditiva, nesse caso, muda de padrão de ativação, alterando a resposta emocional associada. Então é isso que acontece, ou seja, a resposta emocional é mudada quando você faz isso. Então, reconsolidação de memórias, né? Ou seja, vários processos na programação neurolinguística, como os trabalhos da linha do tempo, que inclusive é um curso novo que eu tenho lá, que é PNL Avançada e Linhas do Tempo, que é um curso muito legal, começa com o básico e vai para as técnicas super avançadas de linha do tempo. Eu desconheço qualquer outra coisa em português nesse nível sobre esse assunto. E o que você faz? Quando você reconsolida memórias em técnicas como reimprint, as técnicas de linha do tempo, qualquer mudança do modelo SCORE, você olha, vê, sente coisas do passado ou perspectivas do futuro de outro jeito. Com isso, você está mudando memórias, seja do passado ou do futuro. Sabia que a gente tem memórias do futuro? Pode ter, a gente tem. A gente se lembra de um futuro que ainda não chegou e raramente a gente sai desse script, a não ser que você queira. E às vezes é importante você sair de um script que não está saudável para você. Mas outras pessoas também achavam, o pessoal da PNL fica dizendo que muda com a terapia da linha do tempo. Você muda. O cérebro reedita o passado. Uma das descobertas mais revolucionárias da neurociência moderna revela que nossas memórias não são arquivos fixos e imutáveis. Toda vez que você acessa uma lembrança, o cérebro reabre arquivo e pode alterá-lo antes de salvar novamente, como a gente faz com o computador, né? Que a gente entra lá, abre o documento, altera um parágrafo e salva de novo aquilo ali. Esse processo chama-se reconsolidação de memória. E é um mecanismo biológico fundamental por trás das mudanças emocionais profundas alcançadas através da PNL e outras terapias transformacionais. Né? Ou seja, a base de tudo isso, né? Ou seja, que a gente faz na PNL, a gente vê que a neurociência confirma também. Então, como é que é a ciência da reconsolidação? Quando você muda a história pessoal, nós falamos, né, em todas as técnicas que envolvem o modelo SCORE na programação neurolinguística, onde você trabalha com a sua história pessoal, com o que aconteceu, você, na verdade, está fazendo uma reconsolidação da memória. Isso é explicado pela neurociência. O cérebro acessa o arquivo neural da experiência passada. Por algumas horas a memória fica desbloqueada e maleável. E uma vivência diferente é introduzida durante essa janela. E o cérebro registra novamente a memória com nova codificação emocional. Isso é o que a PNL faz. No entanto, as pesquisas de Bruce Ecker e Karin Nader mostram que memórias emocionais podem ser permanentemente alteradas, desde que haja acesso consciente combinado com uma nova experiência emocional incompatível com a original. Ou seja, desde que em algum momento você, consciente do que está acontecendo, né, quando você vai ficando consciente, mesmo que num estado de transe, às vezes a gente faz isso sob indução, você está oscilando nos seus níveis de consciência, e você reflete em algum momento conscientemente sobre a questão passada, trazendo novos elementos, que é isso que a gente faz. Quando no reimprint, por exemplo, a gente leva recursos lá na linha do tempo para as pessoas, e elas lá no passado, onde tudo era ruim, elas ficaram traumatizadas por conta de alguma coisa, a gente leva recursos para o passado, e quando a gente leva esses recursos, a pessoa ela muda em relação àquilo. Eu já tive pessoas que sofreram abusos, tudo que vocês podem imaginar, já fiz isso em cursos, porque as pessoas estavam lá para isso, voluntárias, né, e queriam fazer isso. E foi rápido, em 20 e poucos minutos, meia hora no reimprint, a pessoa ela ressignificou completamente aquela coisa ruim. Não que a experiência passou a ser boa ou agradável, tá? Não se trata disso. Mas a forma como a pessoa se relacionava com isso. Porque o problema não é o que aconteceu, como eu sempre digo, o problema não é nunca o que aconteceu com você. O problema é a história que eu conto para mim e repito sobre o que aconteceu comigo. Esse é o desafio. Aí é que mora o perigo. Né? Porque você... Claro que você passou por coisas desafiantes, eu não seria leviano dizer que uma pessoa que sofreu abuso, violência, ou qualquer coisa traumática que seja para aquela pessoa, aquilo ali não é uma coisa saudável, positiva, mas tem pessoas que passaram por coisas muito piores
e hoje estão muito bem. Por quê? Porque não é sobre o que aconteceu, é sobre como a pessoa arruma na cabeça de outra forma aquilo que aconteceu com você, turma. Então, essa que é a história. Essa é a história. E a PNL sempre fez isso. Só que agora a neurociência explica por que isso funciona. Então, aquilo que a PNL já dizia que a gente fazia e os tradicionalistas riam na nossa cara, hoje a gente tem evidência na neurociência que faz todo sentido aquilo que a gente está fazendo. Então, a PNL e reconsolidação neural, ou seja, quais são as técnicas que reconsolidam a pessoa no aspecto neural. Técnicas que exploram a reconsolidação, o switch, como vocês conhecem, muitos de vocês, né, que é aquela técnica que ajuda na compulsão, onde você substitui a imagem de compulsão por outra, tem todo um processo para fazer a coisa funcionar bem feito. A cura rápida de fobias, que eu até mencionei, onde em minutos você desmonta a fobia e faz a pessoa acessar recursos e se relacionar com aquilo de outra maneira. As submodalidades de tempo alteram a percepção temporal de eventos, como você se relaciona com a percepção do tempo, a mudança na história pessoal, todas essas técnicas que eu falei de linhas do tempo e outras, como a prestidigitação verbal, porque não é só a linha do tempo que muda, tá, a sua história pessoal. Qualquer técnica, por exemplo, a técnica do perdão, do Diltz, a técnica da alergia, tudo isso muda a sua história pessoal. Muda como você se relaciona com todas essas coisas. Então, o que acontece? Você tem um resultado diferente. Então, hoje a neurociência sabe que o cérebro entende neurologicamente essa experiência agora, que ela é reinterpretada como segura ou neutra. Quando você passa por esses processos e acessa recursos, a pessoa ela tem essa experiência. Eu atendo uma pessoa que sofreu muito tempo com uma ansiedade generalizada. Fez duas sessões comigo. Na terceira, essa pessoa chegou dizendo que estava muito preocupada. Eu perguntei o quê? Ela estava preocupada porque ela não estava sentindo ansiedade. Ela, mas eu estou preocupada que pode acontecer de novo. Eu falei, você está procurando a carteira onde você não perdeu. Ela, mas eu não estou sentindo, eu estou nas mesmas situações, elas até estão piores essa semana, externas, né? Os fatores externos que contribuem para a ansiedade, mas eu estou bem, eu estou lidando melhor com isso com 2 sessões, gente. Vocês sabem, né? Muitos que já sofreram com ansiedade durante a pandemia, ou até fora, e já fizeram terapias tradicionais, você fica às vezes meses, anos falando sobre a sua ansiedade, o seu problema, né? Com 2 sessões, a pessoa estava preocupada por que não estava vindo. Eu falei, porque não vai vir mais, a gente mudou isso. O seu cérebro está codificando isso de outra maneira, nós reconsolidamos isso de outro jeito, de outra forma. Né? E é impressionante. E a PNL é fantástica naquilo que muitas terapias levam muito tempo. Então, quando você muda o modo como representa uma lembrança, você muda o modo como o cérebro a registra. Como você representa? Você representa, né? Vamos lembrar do conceito da PNL clássico, né? Um mapa não é o território. Ou seja, a realidade não é a realidade, é a representação da realidade. Então, quando você pensa em você, na sua vida, no seu trabalho, nas pessoas que você gosta, você representa isso o tempo todo. Ou seja, eu crio uma série de códigos e referências pela minha experiência com essas coisas, pessoas, situações. Eu crio todas essas coisas dentro de mim e penso nelas. Aquilo que eu criei não é a realidade, é a minha representação da realidade. Então, se eu posso representar, eu posso representar. Vamos dizer assim, né? Eu posso alterar essa representação, o que eu vejo, ouço, sinto, falo para mim, essas estruturas das submodalidades, e por isso eu posso ter outras experiências, porque eu vou passar a representar de outro jeito. E pelo modelo de comunicação da PNL, quando você muda o significado das coisas, você afeta o estado das coisas, que afeta a reação fisiológica diante daquilo, como seu corpo e emoções respondem, e automaticamente o seu comportamento também muda inconscientemente, rapidamente. Na verdade, Joseph, trazer você de volta aqui. Qual a importância disso para você? Realmente é a base de tudo, né, André? Você deu um exemplo aí, só de você mudar o tom de voz. Eu tenho um exemplo claro em casa aqui, eu gosto de exemplo claro, né, que acontece Por favor. Na realidade. Quando eu converso com minha esposa aqui com um tom de voz calmo, ela
escuta bem, mas se eu levantar a voz ou falar muito rápido, igual a gente brasileiro se expressa diferente. A gente se Ela já emociona mais. isso, ela já se Quem não fecha, sabe, né, ela é sueca. ela já se fecha na hora, já não quer mais ouvir. Então é como funciona o cérebro dela. É. É Tudo aquilo que foi estratégia. aprendido e codificado evoca uma Isso, resposta, né? isso. E Aí quando deveria você de... vai encontrar a mãe dela fala bem calma, bem pausadamente. Então Eu ela lembro da foi manhã. codificado na infância. Exatamente. Então as pessoas codificam e a gente pode aprender todas essas coisas, né? A Uhum. gente pode lembrar de todas essas coisas e a gente pode alterar. Porque não é porque a gente está representando que a coisa tem que ficar. Esse é o problema, né, Joseph, das pessoas. Por causa o que a gente brinca, chama de zona de conforto, que é o princípio da familiaridade. A gente tende a repetir padrões. A Sim. gente fica repetindo padrões o tempo todo. E se você não tiver um bom motivo para mudar, você vai ficar repetindo aquele padrão o resto da vida, até reforçando, aumentando. E não necessariamente todos esses padrões que a gente está repetindo, eles deveriam ficar, não é verdade? Realmente é. Com certeza, é como você dá um exemplo aí sempre aí. As pessoas preferem morrer do que mudar, né? E eu tenho, depois que você falou isso aí, muitos anos atrás, comecei a ver exemplos na minha família, né? Perto de mim. Realmente a pessoa morreu e não mudou. É. Isso foi o que o Richard Bandler disse, que foi a coisa mais importante que ele aprendeu, foi com a Virginia Satir. Que ele falava ela falava para ele, bem no início, a PNL não existia ainda, né? Ela dizia assim: Richard, as pessoas preferem morrer a mudar muitas vezes. Elas se matam, mas elas não mudam porque elas não sabem que elas podem mudar. Né? E muitas vezes, gente, eu sei assim que muitas pessoas não investem, né, na mudança, no crescimento e tal, mas muitas pessoas elas ainda não entenderam como acessar esses recursos. É por isso que a gente fala na PNL que não adianta só ter força de vontade e pensamento positivo. E, né, é ótimo, eu prefiro que você tenha, porque é bem interessante, mas isso sozinho não vai fazer você mudar. Só a força de vontade ou só o pensamento positivo não vai fazer você mudar. Vai ser mais agradável de você viver com eles, mas não vai mudar, porque você não está acessando a estrutura neurológica. Lembra que a gente está falando aqui que mudar tem a ver com acessar a neurologia de outra maneira? O Bandler diz, a gente só vai mudar quando a gente acessar a estrutura neurológica que permite a mudança, ou como diz o Diltz também, os recursos que a gente precisa para mudar. Muito bem, vamos seguir aqui, né, na nossa apresentação. Obrigado, Joseph. Então, o mapa sensorial da experiência. Tudo que você acredita ser real é, na verdade, uma construção cerebral sofisticada, como eu estava dizendo. Seu cérebro integra dados de múltiplas áreas para criar experiência coesa, que você chama de realidade. Então, você tem os dados sensoriais, o córtex sensorial processa informações brutas, você tem a emoção, né? A amígdala atribui carga emocional, amígdala no cérebro, tá? E integração, córtex pré-frontal une tudo em uma experiência coerente, e o contexto temporal, o hipocampo armazena quando e onde as coisas acontecem. Então, alterar qualquer um desses componentes altera a percepção da realidade. Ou seja, como você computa sensorialmente alguma coisa, como você processa as emoções, a percepção do tempo e como você integra tudo isso, que todas as técnicas de PNL fazem, você altera a percepção da realidade. A Ediene coloca aqui, né, alguns parecem estar em um transe disfuncional eterno. É verdade, Ediene, isso mesmo. Né? Ou seja, as pessoas elas funcionam de determinadas maneiras, é o que eu mais vejo, né? É por isso o choque daquele cliente que eu falei, né? Que, puxa, cadê minha ansiedade? Como assim? Eu fiz a técnica da cura de fobia na China com uma pessoa, como eu já falei outras vezes, e ela mudou, ela nunca viu PNL na vida dela, era numa conferência de psicologia, e eu fui convidado para fazer um dia inteiro de PNL, para fobia, trauma, ansiedade, justamente para essas questões. Né? Engraçado que eu fiz isso um pouquinho antes da pandemia, e lá na China. E eu demonstrei a cura de fobias e uma moça veio participar, ela nunca viu isso, ela tinha fobia há mais de 20 anos de altura, demorou 20 minutos, tinha uma tradutora no meio, que isso nem sempre ajuda muito, né? Porque você acaba modificando o time, eu tive que fazer rapport com a tradutora para ela ficar no mesmo ritmo que eu conduzindo o processo, para poder afetar a cliente, ela traduzia para o chinês, do inglês para o chinês, né? E a moça mudou.
em 20 minutos. Ela depois ficou atrás de mim perguntando, como assim? Mas eu não tenho mais medo, eu tô com vontade de ir pro prédio. Ela perguntou, eu não quero se jogar. Não, eu só quero lá ver. Nós fomos lá na universidade em Pequim, num prédio mais alto. Ela olhou, acabou. Não tem mais, né? Eu fui embora. Né? Por quê? Porque você muda. É incrível, a PNL faz essas coisas, né? Por quê? Porque ela sabe como funciona. Porque o Bandler e o Grinder já tinham uma noção bem grande do que depois a neurociência desenvolveu. Emoção é uma variável do sistema. A curiosidade neurocientífica, pessoas com lesões na amígdala apresentam um fenômeno fascinante. Elas conseguem reconhecer uma imagem triste, identificar cognitivamente a tristeza, mas não sentem a tristeza. A emoção é uma variável do sistema neural, não uma propriedade inerente do estímulo. Então, quando você muda o código sensorial, você muda a emoção. Olha que coisa, gente. Por isso que tantas pessoas, a gente consegue tantos resultados, como, por exemplo, o luto, as técnicas do luto, do perdão, a própria posições perceptuais que a gente trabalha com as pessoas, para elas, como elas se sentem em relação a conflitos com outras pessoas, e todo mundo relata incrivelmente mudanças poderosas, né? Quando você muda a emoção, você muda o comportamento. É neurociência aplicada à PNL. Então, na verdade, quando o significado muda, é aquele modelo de comunicação da PNL, que a gente falou, né? Desde o início da PNL a gente sabe. O significado das coisas afeta o estado, que afeta a fisiologia, o corpo, que afeta o nosso comportamento e o que a gente está fazendo no mundo. Então, vamos fazer um exercício prático? Eu vou convidar todos aqui para comigo fazer um exercício prático sobre isso que nós estamos fazendo. Vamos reeditar um filme interno. Então agora nós vamos fazer um experimento de neuro-PNL para você experienciar diretamente como alterar a codificação sensorial de uma lembrança, como a codificação sensorial de uma lembrança impacta a sua resposta emocional. Então eu quero que nesse momento você escolha uma lembrança, né? Respire um pouquinho, algumas vezes, e eu quero que você escolha uma lembrança. Qualquer lembrança. Traz uma memória na sua mente. Isso. E agora, identifique a intensidade. Selecione a intensidade. Encontre um espaço tranquilo. Observe, respire. Essa memória é uma memória fraca, não mexe com você, mexe com você. Então eu quero que, sem que você seja incomodado, você respire e observe essa memória. Traga à mente a lembrança que você escolheu, observe-a como se fosse um filme na sua mente. Preste atenção aos detalhes sensoriais, aquilo que a gente chama de submodalidades. Como é que ela veio? Ela é uma imagem grande, pequena, é uma fotografia parada, né? Sem se mexer, é um filme. Ela é colorida ou preto e branco? Ela está perto de você ou está longe, lá longe? Ela é brilhante ou ela é escura? Ela tem movimento ou é parada, como eu falei, né? Foto ou filme? Ela está focada, todos os detalhes, ou ela está meio desfocada? Ou um pouco, né? Como em algumas filmagens que se faz hoje para o cinema, para a TV, onde você foca uma parte e desfoca a outra. E o som? Como é que está o som dessa memória? Você ouve sons ou vozes ambiente? Esse volume que você está percebendo, ele é alto? Ele é baixo? Ele tem um tom agudo? Tem um tom grave? E de onde vem o som? Há diálogo interno? Você está conversando consigo? Se sim, essa voz ela é autocrítica, ela é agradável, ela é boa, ou são mais pensamentos? E a parte sinestésica, as sensações, o que você está sentindo no seu corpo quando você traz essa memória? Onde no seu corpo você sente o quê? Qual é a intensidade? Você sente temperatura? Frio, calor? Sente algum peso? Identifica que essa sensação tem algum movimento, às vezes gira para um lado, gira para o outro, expande, contrai.
Então agora você identificou as características dessa memória. Então agora nós vamos alterar um pouco essas submodalidades. O que quer que você tenha trazido, né? Você vai modificar conscientemente as características sensoriais dessa lembrança. Faça cada ajuste lentamente. Então pega essa memória, o que quer que seja, e afaste. Afaste, 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 ponha lá longe, lá longe, lá na minha parede, além da parede. Lá longe. Quando você coloca um pontinho lá longe, como isso muda tudo? O que você sente diferente? Observe. Agora volte um pouco, mas diminua o brilho. Tire o brilho, reduza a luminosidade até ficar mais suave, neutro. Escureça, quase tudo escuro. Ou então aumente muito o brilho até estourar. Quando você faz essas mudanças, o que você sente? O que você experimenta quando você faz esse tipo de mudança? Agora coloque uma moldura, faça a imagem ficar um pouco menor e coloque uma moldura ao redor. Seja de madeira, de luz. Coloque uma luz azul ao redor. Muda alguma coisa? Agora coloque uma luz vermelha, vermelho sangue ao redor. Muda alguma coisa? Respire e observe. Faça uma respiração profunda e note o efeito emocional. O que acontece com você? O quê? Então veja, ouça, sinta, apenas identifique. Como é que foi para você quando você fez todas essas alterações? Não muda a qualidade da experiência? A gente faz isso o tempo todo. Inclusive, muitas pessoas elas ficam presas em ciclos depressivos, não porque elas querem, tá, gente? Elas não querem isso, elas não estão pedindo isso. As pessoas, às vezes, elas se mantêm deprimidas. Já trabalhei com várias pessoas, porque elas ficavam representando com o que elas viam, ouviam, sentiam e falavam consigo do mesmo jeito. Elas pensavam com aquelas mesmas cores, com aquelas mesmas distâncias, os mesmos diálogos internos vindo daquele jeito negativo para baixo. Então, às vezes, pequenas mudanças nisso. Tem uns aparelhinhos os aplicativos de telefone de mudança de voz, que quando você estiver muito deprimido, chateado, começa a gravar suas queixas nessas mudanças de voz, e tem uma hora que fala rapidinho, assim, que você muda, assim, a voz acelera e fica assim, nada tá bom pra mim, nada tá bom, tá tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. Então aquilo que seria aparentemente negativo, depressivo, fica até engraçado, e a pessoa começa a se sentir diferente, quando ela vai ajeitando as vozes diferentes, que acelera, diminui, às vezes fala, voz de bêbado, tá tudo bem, tudo bom. Ou então a voz com hélio fininho, né? Já matou deprimido. Ou então Mickey. Eu não me sinto bem hoje. Não me sinto. Né? Então imagina, fica tudo diferente, né? Ou seja, porque eu estou mudando as submodalidades auditivas. Então, basicamente isso que a gente fez. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Né? Muda completamente, né? A Jennifer coloca aqui pra gente, né? Mudou totalmente, completamente. Tá? É isso aí. A gente tem experiências diferentes. Então, agora, substitui a experiência no lugar da lembrança desconfortável. Escolha uma memória desconfortável. Vamos fazer um exercício aqui, né, com base no que a gente está sugerindo aqui na apresentação. Vamos começar desde o início aqui, rapidinho. Então, o que a gente vai fazer? Quero que você pegue uma memória não muito positiva, que te incomoda. Veja como é que ela vem, note o que você vê, o que você ouve e o que você sente. Né? Se é colorida, preto e branco, filme ou foto, do jeito que veio. Se está focada, desfocada, brilhosa, se tem som alto, baixo, ao redor, como é que é isso? As sensações físicas no corpo, se move essa sensação física, se tem alguma noção de temperatura, peso, alguma coisa assim. Agora eu quero que você pegue essa imagem, primeiro afaste ela um pouco, né? Geralmente a imagem que incomoda, ela está muito próxima, né? Então afaste ela um pouco, coloque ela um pouco mais para trás, congele ela, transforma numa fotografia, congela essa imagem, isso.
Se quiser, vire de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Agora mexe no brilho, faz ela ficar toda branca, toda preta, toda branca, toda preta, branca, preta, branca, preta, branca, preta. Agora bem rápido, em menos de um segundo, você... Sabe quando você vai na boate, né, e fica aquela luz estroboscópica, assim? Eu quero que numa fração de segundo você pisque muitas vezes entre o preto e o branco. Essa imagem daquilo que te incomoda, que já está de cabeça para baixo, afastada, então agora você vai piscar ela entre o preto e o branco bem rápido, assim. Mais rápido, 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 rápido. Põe uma música de circo no fundo. O que acontece com aquilo que te incomoda? Então agora afasta, tira totalmente e vamos criar uma outra imagem. Vamos criar uma imagem. Se eu te perguntar se isso é uma oportunidade para quê? Ao invés disso que te incomoda, se eu te perguntar se isso é uma oportunidade para quê? Se ao invés de focalizar naquilo que te incomoda, que é ruim, você pensasse em solução, naquilo que te faz bem, por exemplo. Agora vamos pegar essa imagem e vamos ajeitar ela. Vamos colocar cores maravilhosas para você, no tamanho que é legal para você, na tonalidade de cor, de brilho. Se você gostar de som, de música, você pode botar um som da natureza, se você gosta, ou uma trilha sonora, ou uma música. Qual o diálogo interno que você pode dizer para você ao mesmo tempo em que você olha, vê e sente essas mudanças e foca naquilo que você quer? O que você vai gostar de ouvir no seu diálogo interno que vai apoiar o foco nisso que é mais saudável? E lembra de uma sensação física boa, prazerosa, agradável, aquela. E traz ela junto. O que muda na qualidade da sua experiência quando você faz todas essas alterações e deixa ela se estabilizar com todas essas mudanças? Entra dentro delas e veja, ouça, sinta com todas essas mudanças e codificações que você fez. Como você se sente quando você faz tudo isso? O Sérgio coloca aqui: iniciei com uma lembrança vívida e agora estou com dificuldade de lembrar a experiência ruim que escolhi. Parece que não vivi aquilo e mudou em minutos. Pois é, por quê? Ilustra o nosso ponto. Obrigado, Sérgio, excelente. Ilustra exatamente o nosso ponto, né? Que quando você recodifica nas submodalidades, você tem uma experiência diferente. Quem é que experimentou? Né? Ou seja, quando você muda o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo, você tem uma experiência diferente. Então, passo 4, compare o impacto. Agora vem a parte reveladora do exercício. Tente pensar na lembrança, como ele disse, né? Original que você escolheu. O que mudou? A intensidade emocional diminuiu? A memória parece mais distante ou menos importante? Ele acabou dando depoimento aqui antes da gente mostrar. Acesso mais difícil? É mais difícil trazer a lembrança de volta com a mesma clareza e força emocional? Há uma perspectiva diferente, né? Você consegue ver a situação de uma forma nova, talvez mais compassiva ou mais objetiva? Se você notou qualquer uma dessas mudanças ou outras, você acabou de experimentar uma reconsolidação de uma memória em ação. O que a neurociência explica, a PNL executa. E sabe qual é uma vantagem que a gente tem, né, na PNL? É que na PNL raramente você tem... quer dizer, na PNL você tem todo um arcabouço de processos para fazer. Na neurociência você tem um exercíciozinho tímido aqui, outro ali. É legal, mas a PNL tem isso tudo estruturado, montado intensamente. Então, qual é a explicação neurocientífica para essas mudanças que vocês fizeram aqui? O que aconteceu neurologicamente durante esse exercício foi profundo e isso é mensurável na neurociência. A redução da amígdala, a ativação do centro emocional diminuiu significativamente, houve um aumento do pré-frontal, né? O controle executivo e racional assumiu o comando. Reconsolidação, o cérebro regravou a lembrança como menos ameaçadora com essas mudanças que você fez. Então, este exercício é reconsolidação emocional real, não visualização positiva superficial, tá?
Então, não é assim, você só se sentiu bem, não houve um processamento neurológico diferente, mas mudança neurológica genuína na forma como a memória é armazenada e acessada. Então, vocês estão vendo que aquilo que a gente faz na PNL tem toda uma explicação neurocientífica. Então, aplicações práticas no dia a dia. Use essa técnica quando sentir medo desproporcional, essa que eu ensinei aqui do afastar, virar de cabeça para baixo, congelar, alternando preto, branco e rapidamente mudar entre um e outro. Quando você faz todas essas coisas, você tem um resultado completamente diferente. Então é ótimo para quê? Quando você quando você sente medo desproporcional, experimentar vergonha persistente de eventos passados, reagir com raiva excessiva e gatilhos específicos, ter pensamentos intrusivos, né, que está na moda hoje em dia, que causam desconforto, e quando você quiser enfraquecer âncoras negativas automáticas. Aliás, os exercícios clássicos da PNL para colapso de âncoras, e todas essas coisas, medo, fracasso em feedback e tal, todos têm alterações de submodalidades. Eu recomendo que você veja os nossos cursos na nossa plataforma, que inclusive estão na promoção da Black Friday, né, que é o PNL Avançada em Linhas do Tempo, a PNL Essencial, que tem várias técnicas para ansiedade, uma série de coisas assim. Então, alterar a submodalidade visual ou sonora é literalmente mudar a química cerebral do momento. Quando você pratica, mais automático o processo se torna. Quanto mais você trabalha técnicas de PNL que fazem essas coisas, você tem um resultado muito melhor. Então, o cérebro é um editor de filmes. O cérebro é um editor de filmes. A PNL nos ensina a usar as ferramentas da edição: brilho, cor, som, distância. A neurociência confirma, ao editar a forma, editamos o significado, que é o que a PNL sempre disse. E o significado é o que molda a emoção. Você não precisa de equipamentos sofisticados ou anos de terapia para começar a editar seus próprios filmes mentais. As ferramentas estão dentro de você. São os controles naturais que o cérebro usa para processar as experiências. Então, de novo, né, qual é a grande mensagem? Você não está preso no passado. A verdadeira liberdade é essa. Você não é produto do seu passado. É muito importante. O passado nos ensina, ele é importante, traz informações importantes, mas você não vive uma consequência determinística desse passado. Você pode responder a esses significados de outra maneira a qualquer momento. Eu já trabalhei, como eu já falei para vocês muitas vezes, com pessoas que há 25, 30 anos tinham um problema persistente em que meia sessão ele foi embora. Um punhado de sessões todo o entorno foi resolvido também. Por quê? Porque a PNL entende como isso funciona. Não interessa quanto tempo você vem vivendo todas essas coisas. Quando você muda o código, você muda a história. E quando muda a história, muda o que você sente, acredita e se torna. Na verdade, Joseph, chamar você agora para a gente finalizar, depois eu só vou bater um papo com o pessoal que está aqui. Cadê você? Falta mais uma aqui, peraí, antes de você vir, só para a gente finalizar. Né? Então, resultados esperados da aula, né? Compreensão neural, você agora entende como o cérebro codifica experiências através de representações sensoriais multimodais. Você tem habilidade prática, você aprendeu a editar submodalidades para modificar respostas emocionais de forma consciente e intencional. E experiência direta, você sentiu na prática que é possível reprogramar percepções de forma simples, científica e profundamente eficaz. Né? Você tem aqui toda uma bibliografia, né? Quem fizer o curso depois vai receber. Isso é uma aula aberta para quem chegou depois, tá? O nosso curso PNL Neurociências. Você vai receber todas as apresentações, vai ter uma IA, uma inteligência artificial, ajudando você a estudar. E agora sim, a gente termina aqui e eu chamo o Joseph de volta aqui. Então, Joseph, qual a importância, né, da gente hoje estar fundamentando, na sua opinião, com a neurociência, todas essas coisas? Por que isso é importante? Por que é importante as pessoas entenderem que o que a gente está fazendo aqui tem toda uma base científica? Realmente, André, esse curso é fantástico, que é um carimbo, né, de muitos anos, de 50 anos aí que a PNL está funcionando, que muitos livros que tem aí, as pessoas colocam a PNL, mas não fala que é PNL. Tem várias
vários livros que quando eu viajo, eu gosto de ficar olhando ali o que está dentro, aí coloca lá fracassos e feedback, mas não coloca o nome da PNL. E esse curso tá carimbando e dando a certeza que a PNL sempre fez e faz o que funciona, né? São os códigos aí. E é um curso que é para dar confiança e aumentar a É. perspectiva, a clareza, a direção dos objetivos da vida aí. É muito legal. Eu costumo brincar que eu fico nervoso porque eu vejo o poder que a PNL tem, nervoso brincando, né? Sim, sim. E as pessoas não entenderem isso, né? Porque eu acho que ela ainda é nova, muito nova a PNL. E tem tanto terapeuta, tanto psicólogo que está perdendo tanto tempo aí Sim. só com as técnicas tradicionais. Você pode continuar com as técnicas que você usa, com as escolas, porque a PNL ela não briga com ninguém. Pelo contrário, a PNL pode ser adaptada a qualquer linha psicológica. Né? Então a gente pode usar a PNL de diversas maneiras diferentes. Então tem muitas maneiras de se usar a PNL. E algumas pessoas elas perdem muito tempo. Então eu fico querendo mostrar para as pessoas como que a gente tem, é maravilhoso. Por que eu só uso PNL predominantemente? Uso outras coisas também, mas por que a minha psicologia de orientação hoje é a programação neurolinguística? Por causa disso que a gente está vendo aqui. Por causa desse poder. Tem até uns comentários aqui que eu quero trazer para você, para a gente pensar também. A Jennifer coloca, né, que a PNL age no DNA das experiências, com certeza, uma ótima metáfora. E uma outra pessoa no YouTube também pergunta o que a PNL pode fazer por pessoas que têm TDAH. Aliás, quem que vocês quiserem fazer pergunta, esse é o momento, tá? O que a PNL pode fazer por pessoas que têm TDAH, autismo, etc. Então, na verdade, o que a PNL faz com qualquer coisa? A gente identifica como a pessoa está representando as experiências dela e a gente ajuda ela a traçar objetivos em cima disso. Então, quem tem TDAH, eu trabalho com várias pessoas que têm tanto TDAH quanto estão no espectro TEA, né, que é o nome que a gente dá no transtorno do espectro autista, né? E a gente tem resultados muito bons. É claro que tem alguns casos de TEA que são mais agudos e elas precisam de outras intervenções especializadas aí de psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, né, que são pessoas que trabalham principalmente com crianças, né, relacionadas a isso. Até a Globo News ela fez um documentário que acho que até está disponível lá também sobre pessoas no espectro TEA, inclusive pessoas que são famosas e têm suas vidas, suas carreiras. Agora, o que acontece, né, quando a gente pode trabalhar com esses casos, assim, quando é um grau que a gente consegue trabalhar? É como qualquer outra coisa. Eu ajudo, por exemplo, as pessoas que têm TDAH a recodificar diferente o tempo, os exercícios, o foco da mente. Então, ou seja, eu perco o foco com facilidade. Excelente. Então, vamos nos organizar de forma que você põe um pouco foco, pare, põe um pouco foco. Vai depender, a pessoa está medicada, não está medicada? Precisa de medicação, não precisa, que vai determinar o médico. Né? Então, tudo isso, a pessoa vai estar de uma determinada maneira e ao redor disso a gente trabalha. O Sérgio coloca aqui, a neurociência aborda bastante a questão da aprendizagem acelerada. Como a PNL pode se encaixar nessa questão? Olha, Sérgio, para mim a PNL já é aprendizagem acelerada, não é, Joseph? Porque o que as pessoas aprendem, o Bandler gosta de dizer muito que a PNL, mais do que um processo de terapia, ele acha que a PNL é um grande processo de aprendizagem. Né? Então, você tem uma fobia porque você aprendeu muito rapidamente. Você faz uma técnica, você aprende em minutos a ser diferente. Se isso não é aprendizagem acelerada, eu não sei o que é. Eu sei que você está falando, né? Técnicas de memorização e tal. O que acontece nas técnicas de memorização e outras assim? Você usa o cérebro de outra forma. Você usa o cérebro de outra maneira. Mas você sabe, Sérgio, que eu gosto muito do que a PNL faz, porque a PNL nos ajuda a fazer isso de uma maneira tranquila. Não precisa de grandes esforços. As técnicas de PNL elas são muito fluidas, muito pontuais, muito fáceis de serem usadas. Então as mudanças elas são facilmente perceptíveis. É muito fácil você perceber as mudanças, aquilo que a programação neurolinguística faz. E quando você tinha uma âncora negativa, muda, você tinha questões de conflito com pessoas e muda em minutos, isso é uma super aprendizagem acelerada, não é verdade, Joseph? Realmente é desconfiado a gente falar isso, né, André? Que estuda muito, há muito tempo. Realmente tem.
Semana passada eu encontrei um amigo que me ligou, que ele estava indo no psicólogo 2 anos. Aí ele falou, fez a análise lá, e eu só usei o que ele falou que ele estava se sentindo mal, porque se sentindo para baixo, né? Para não dizer depressivo. Sim. Aí só usei os níveis os ambientes dos níveis neurológicos. Ele entendeu que foi os ambientes tá mudando a identidade dele. Claro, você morava no Brasil, vai morar na Suécia, um ambiente totalmente diferente, que você vai se sentir com medo, inseguro, porque são coisas novas, um aprendizado novo. Só dele entender isso, ele melhorou. Em minutos, eu vi a face dele assim, todo feliz. Depois ele me ligou, poxa, cara, entendi e tal. Então, isso aí é um aprendizado acelerado, né? Sim. E me fala também da sua experiência, né? Para quem não sabe, né? Ele é mestre de capoeira, faz um trabalho há muitos anos pelo mundo inteiro aí com todas essas coisas, escreve livros a respeito disso também. Qual é a importância que você já viu aí do uso da PNL no esporte, na atividade física, né? Já que tantas pessoas tentam ficar bem e cuidar do corpo, da mente, como é que você tem visto isso na sua experiência? Na minha experiência própria, André, realmente quando eu aprendi a PNL, o passo a passo, como codificar, né, a minha mente para fazer algo, eu acelerei em tudo. Tudo que era assim, antes, né, que eu faço capoeira há 45 anos. Sim. Até 32 anos eu não sabia o que é PNL. Depois que eu entendi isso, eu entendi como o meu cérebro funciona, eu aciono ali e faço. Eu não tenho essa coisa mais de força de vontade, motivação, é a disciplina mesmo, porque eu entendo como meu cérebro funciona. E também para inspirar outras pessoas quando vai dar aula de capoeira. Aqui é inverno, é frio, chove, é o normal daqui. É 8 meses, aqui é assim. É um grande desafio, né? Que você É um sempre falou isso desafio comigo, né? grande. Só de eu mudar o estado, né, eu chego, muda o estado da minha aula lá, as pessoas me seguem. Aí boto uma âncora, né? Quem sabe uma âncora é uma posição, um tom de voz, alguma coisa, que eu coloco ali, ancoro o grupo inteiro e funciona para todo mundo. Depois todo mundo, o que você fez? Que ambiente legal. Eu ouço isso aqui toda semana. Você estava falando há muito tempo atrás, né? Como é que você estava ancorando no toque do berimbau, né? Sim, sim. Algumas coisas, né? Ou seja, ele É, usando o capoeirista toca berimbau, né? Então ele é. estava ancorando no toque do berimbau estados, uma série de coisas, né? Na verdade. Isso. Um exemplo, eu ancoro sempre, quando eu faço um repique, né? Que chamam um repique, uma dobrada de berimbau, eu ancorei um sentimento, uma emoção. Quando eu faço outro repique, eu ancorei que a pessoa fica eufórica. Todo mundo faz e ninguém entende até agora, mas eu entendo porque é uma coisa, uma forma boa para crescer o grupo, para melhorar, harmonizar o grupo. É isso aí, né? A PNL aplicada. A PNL pode ser aplicada a qualquer coisa. Então, antes de eu me despedir de você e de vocês, eu só quero mais uma vez convidar todas as pessoas aqui para a nossa Mega Black Friday, né, que a gente está fazendo agora. E é bastante especial a gente estar fazendo isso também, porque a gente está com 43 cursos que a gente tem aí oferecendo para vocês todas as formações em PNL, hipnose, desenvolvimento pessoal, tem todas as coisas aí que a gente tem, formação em hipnose completa, tem vários cursos novos, então se você tiver interesse aí, entra no andrepersiablackfriday.info ou no meu Instagram, André_Persia, entra lá, né? O Joseph está presente na grande maioria desses cursos aí que a gente tem gravado aí na nossa plataforma, que a gente faz isso há muitos anos já, que a gente sempre comenta, fala sobre coisas, ele aplica também. Então entra lá, então entra no Instagram, link da bio, Black Friday, você tanto pode adquirir todos os 39 cursos, que seriam R$ 6.200 por 998 em 12 vezes, 30 dias de garantia, podendo devolver em até 30 dias se você quiser, anos para poder acessar, ou então só os cursos novos para quem já comprou outros cursos antigos, que são mais de 10 cursos novos, como Maestria em Crenças, PNL avançada e linhas do tempo, Supere Qualquer Vício com a PNL, curso de transtornos mentais, PNL Neurociência, que é esse que a gente está gravando uma aula hoje,
e abrindo para todo mundo. Então entra lá, porque isso só vai durar agora até o final de novembro. Tá? Antes do final de novembro a gente já vai ter finalizado, porque a gente tem um número de pessoas que a gente pode ter lá, já temos muitas pessoas. Então quem tiver interesse, participa, tem inteligência artificial em todos os cursos aí. E quem também tiver interesse, eu estou oferecendo também pacotes de atendimento. Esse eu estou praticamente sem horário, só deve ter 1 ou 2 atualmente vagas disponíveis, onde você também faz um pacote de sessões comigo e a gente trabalha todas essas coisas com você num pacote de sessões que sai muito mais em conta. Aí você fala comigo pelo WhatsApp, 21991011843. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Joseph, mais uma vez por essa live, hoje especial. Né? Quero agradecer ao pessoal do Instagram, aqui que eu não falei muito hoje, tá, gente? Que eu estava em aula, gravando mesmo uma aula para a plataforma, mas eu quero falar rapidinho aqui. Osmar, a Cris, Paulo, Tony, Luiz, Roger, Vitor, Tainá, Wanda, Ismael, Paulo, Ana Cláudia, Cláudio, Daisy, todo mundo que está aqui, Terapias, Fred, Fânix, todo mundo que está aqui com a gente desde o início, muito obrigado por essa live bastante especial hoje para mim. E até breve, porque a gente está fazendo muitas lives, nós estamos numa temporada de lives, vamos ter várias outras ainda essa semana, então fiquem atentos aí e visitem lá o meu Instagram, vai lá no link da bio, Black Friday, e saiba um pouco mais sobre isso. Obrigado, Joseph. Obrigado. Até o nosso próximo encontro, então. Até logo. Obrigado. Tudo certo aí, André?